Amigos e amigas, vamos à liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel é o endereço geral. Você pode ir ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Paulo Roberto Maciel 6 barra é o endereço direto do Instagram. Olha, é o texto que eu vou passar para vocês, é uma parte apenas do Sábado Santo, porque é muito longo, não dá para transmitir assim num vídeo, fica muito cansativo, só mesmo assistindo, participando das cerimônias. Então, Sábado Santo, dia 4 de abril de 2026, é a Vigília Pascal na Noite Santa. Ano litúrgico a cor é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito tem a bênção do fogo novo, procissão de entrada, proclamação da Páscoa, liturgia da palavra, batismo, Eucaristia. Eis apenas algumas leituras. Eu vou transmitir a primeira leitura do livro, a segunda, o Salmo e um Evangelho. Tá? Não vai dar para ser todos os salmos, nem todas as leituras. São muitas leituras. Neste dia, me parece que são 7 ou 9 leituras. Então fica difícil passar todas aqui para vocês, tá bom? Bem, eu vou passar então a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 2 do capítulo 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das águas em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde, uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom.
Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É o Salmo 103 na Bíblia Vulgata, ou 104 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º A, 5º ao 6º, 10º, 12, 13 ao 14, 24, 35C, refrão, versículo 30. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam com um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciai a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Repitamos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Então, como eu disse, eu não vou ler todas as leituras, me parece que são 9 leituras, 7 a 9 leituras, e tem os salmos também, então eu vou fazer apenas a última leitura, que aliás é a 8ª, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 3º ao 11, e depois vou ler o Evangelho. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova.
Pois se formos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, vamos ao anúncio do Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículos do 1º ao 7º. Deixa eu ver se é isso mesmo. O anúncio do Evangelho. Bem, eu tenho outro aqui. Deixa eu ver se é esse. Porque neste dia são muitas leituras, a gente até se confunde um pouco, né? Vamos ver aqui. Tem a proclamação da Páscoa. Eu estou encontrando aqui um evangelho diferente de Marcos, capítulo 16, versículos do 1º ao 7º. Mas na Bíblia, neste ano, é Mateus, capítulo 28, versículos do 1º ao 10º. Mateus 28, versículos do 1º ao 10º. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus 28, versículos do 1º ao 10º. Mateus 28, versículo 1º ao 10º. Primeiro ao 10. Eu não estou encontrando a leitura de Mateus 28, mas estou procurando aqui para apresentar a vocês o evangelho correto deste dia. Me perdoem porque eu estou fazendo isso ao vivo, e ao vivo é muito difícil. Mas é um dia com muitas leituras, gente. Somente de cartas são 8. Aí tem os salmos. E além dos salmos, tem a outra parte litúrgica, que nós temos todos que acompanhar, né? Então é muito difícil da gente ter um controle aqui. Vamos lá, Mateus 28, eu vou encontrar aqui. Eu vou passar para vocês, se Deus quiser. É um compromisso meu que Deus me deu para fazer esse trabalho. Por isso eu estou aqui transmitindo, até de uma forma assim, improvisada, neste caso aqui. Porque cada ano é um evangelho, né? Então vamos lá. Mateus 28, versículos do 1º ao 10º. Depois do sábado, ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado.
ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava, ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis, é o que venho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, felizmente, eu ainda consegui, né, o evangelho do ano para passar para vocês. Então, como eu disse, foram algumas leituras. No sábado tem leituras imensas. Não dá para passar aqui num vídeo, fica muito cansativo e as pessoas acabarão até deixando de ver o vídeo. Então, passei as principais, tá bom? Vamos aos santos do dia. Dia 4 de abril é dia de Santo Isidoro. Foi bispo e doutor da igreja, discípulo de seu irmão Leandro, a quem sucedeu na sé episcopal de Sevilha, na Espanha. Foi um grande escritor, tido como um dos mestres da Europa medieval. Fundou a escola de Sevilha para a formação do clero. É irmão também de São Fulgêncio e de Santa Florentina. Santo Isidoro, rogai por nós. Santo do dia 4 de abril é São Platão, abade. Morreu em 814. Foi abade do mosteiro de Sacudion, na Bitínia. Lutou energicamente contra os iconoclastas, opositores ao culto das sagradas imagens. São Pedro de Poitiers foi bispo e é santo da Igreja Católica do dia 4 de abril. Morreu em 1115. Foi um entusiasta da integridade e da justiça. Denunciou e excomungou o rei Filipe I por contrair irregularmente segundas núpcias. São Guilherme Crufitelli é santo do dia 4 de abril. Foi um eremita, morreu em 1411. Terciário franciscano que, renunciando à paixão pela caça, abraçou a vida eremítica em Cicli, na Sicília, na Itália, onde passou 57 anos na solidão e na pobreza, louvando a Deus, rezando, contemplando o Cristo Jesus. São Bento Massarari é santo do dia 4 de abril, foi um religioso, morreu em 1589. Foi membro da Ordem dos Frades Menores, exerceu em Palermo, na Itália, as funções de cozinheiro, superior e mestre dos noviços, também conhecido como São Benedito Mouro ou o Negro. No Brasil, comemora-se no dia 5 de outubro. São Francisco Marto tem uma data de comemoração no dia 4 de abril. Um dos 3 videntes de Fátima, após as aparições, desejou consolar e dar alegria a Jesus, suportando nesta intenção uma atroz enfermidade. São Caetano Catanoso, presbítero, é santo do dia 4 de abril, morreu em 1963. Foi pároco da diocese de Reggio Calabria, na Itália, fundador da Congregação das Irmãs Verônicas da Sagrada Face. Bem-aventurado do dia 4 de abril é o beato José Bento Dosmet, bispo. Morreu em 1894. Foi um religioso beneditino, nomeado bispo da Catânia, Itália. Promoveu o culto divino e a instrução cristã ao povo. Então, neste sábado, 4 de abril de 2026, sábado santo, tem a vigília pascal na noite santa. Participe da vigília pascal. Eu sei que tem muitas leituras, é uma celebração demorada, mas participe, porque nós estamos louvando ao nosso Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós
e ressuscitou. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.